Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A Política Nacional foi lançada em 1999 e é um conjunto de diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde com o objetivo de promover a alimentação saudável e a prevenção de doenças relacionadas à nutrição. É um instrumento importantíssimo para garantir o acesso a alimentos de qualidade para combater a desnutrição e a obesidade, que são problemas de saúde pública no Brasil. Ela foi atualizada pela Portaria número 2715, de 17 de novembro de 2011. Deixo aí para vocês darem uma olhada depois. E as principais diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição são um total de 9. A primeira, a organização da atenção nutricional, justamente essa organização do SUS para entender como deve ser melhorado esse atendimento nutricional quando o paciente chega. A promoção da alimentação adequada e saudável, que a gente já falou, né? Não é qualquer tipo de alimento que vai estar suprindo a necessidade alimentar energética do ser humano. Também a vigilância alimentar e nutricional, a qualidade sanitária desse alimento, se ele está promovendo saúde ou ele está promovendo mais doenças. A gestão das ações de alimentação e nutrição. Então, a responsabilização dos gestores, principalmente no âmbito do SUS, né, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, de como essas ações elas estão implementando, né, essa educação nutricional, que é tão importante para a alimentação saudável e nutrição. Número 5, participação e controle social, ou seja, tem que ter essa participação da população nessas políticas públicas. Qualificação da força de trabalho, principalmente essa força de trabalho, como que vai estar sendo atuada nesse sistema único de saúde, como que ela vai atuar, além da organização, quais são as suas possibilidades. Controle e regulação dos alimentos, verificar se esses alimentos estão próprios, né, para uma alimentação saudável. Pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição, altamente importante, porque conforme vai desenvolvendo essa pesquisa, essa inovação, esse conhecimento, também vai se desenvolvendo a população no âmbito da alimentação saudável. Principalmente quando essas notícias, essas inovações, elas são divulgadas, né, a todo momento aí, para a população específica do nosso país. Cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Essa cooperação quer dizer, principalmente, né, como que nós devemos se organizar enquanto equipe, a articulação das esferas do governo, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, para entender como é que a gente vai poder alcançar essa segurança alimentar e nutricional. Ela é composta por 3 eixos principais desses, né, que eu já falei para vocês, que é a promoção da alimentação saudável, vigilância alimentar e nutricional e a atenção integral à saúde. Esse primeiro eixo, que é a promoção de alimentação saudável, ele tem como objetivo incentivar a população a adotar hábitos alimentares mais saudáveis. Então, a gente vê aí que por meio de campanhas de conscientização, de educação nutricional, de programas de educação alimentar, é que pode ser alcançada essa promoção da alimentação saudável. Como que eu vou consumir uma alimentação saudável se eu, de fato, nem sei o que é uma alimentação saudável? O segundo eixo está aí para objetivar monitorar a qualidade dos alimentos consumidos pela população e identificar possíveis deficiências nutricionais. E, se possível, né, não identificar a deficiência lá quando ela já está presente, mas o risco para essa deficiência nutricional, eu acho que seria até melhor colocado. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição é importantíssima para a saúde pública, pois a alimentação inadequada é um fator de risco, um agravante, não só um agravante, mas um preditor para diversos tipos de doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer, síndrome metabólica e por aí vai.
ela propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação, que estão diretamente atrelados, e é uma necessidade básica do ser humano, a alimentação. As responsabilidades institucionais eu trouxe aqui como um dever de casa para todos vocês que estão assistindo essa palestra. Quero que vocês busquem aí na Política Nacional de Alimentação e Nutrição quais são as responsabilidades institucionais cabíveis ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais de saúde do Distrito Federal, às secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal. Então, façam essa seleção aí, deem uma lida nesse conteúdo, que vai ser bem importante para vocês saberem separar essas responsabilidades institucionais. A desnutrição ainda é um problema em algumas regiões do país, principalmente nas populações de risco, de criança e idosos. A gente tem até o caso aí de citar, caxiocó e marasmo em crianças, que tem até mesmo um crescimento regredido ou um crescimento não saudável, menor do que o estimado, nessas crianças desnutridas. E a população idosa que já tem aí a sarcopenia, essa migração natural de células do músculo, células musculares, das regiões dos membros, e um acúmulo de gordura na região abdominal. Tem alguns idosos que não têm esse acúmulo de gordura, e essa desnutrição com certeza aumenta a taxa de mortalidade entre os nossos pacientes idosos, entre a nossa população. A efetividade da Política Nacional de Alimentação e Nutrição ainda é limitada, como a gente pode perceber. Ainda falta muito para que a gente consiga alcançar de fato essa segurança alimentar para toda a população, principalmente devido à falta de investimentos em políticas públicas de alimentação e nutrição. Já conquistamos muito, mas ainda tem muito mais para ser alcançado. A desnutrição ainda é um dos problemas em algumas regiões do país, Além disso, a falta de acesso a alimentos saudáveis é um problema que afeta principalmente as populações mais pobres, que muitas vezes não têm condições de comprar alimentos frescos e nutritivos, principalmente dependendo da região onde essa população esteja. Por isso que é preciso ver a acessibilidade dos alimentos naquela região, quais são os alimentos que são próprios daquela região, para estar caracterizando a alimentação saudável a depender da cultura e da acessibilidade dos alimentos. A falta de fiscalização e controle da qualidade dos alimentos pode ser um dos percalços no caminho da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, bem como também os alimentos industrializados, que contêm altos teores de açúcar, gordura e sódio, que contribuem para o aumento da obesidade e de diversas outras doenças crônicas. A política de regulação da indústria alimentícia e de incentivo à produção de alimentos saudáveis. Então, a gente tem que não só incentivar a população a consumir esses alimentos saudáveis, mas também incentivar a indústria alimentícia a produzir esses alimentos de maneira saudável.